Ômega Web Rádio. Boa noite. Hoje com mais um Fatos em Destaque. Vamos começar o programa. Boa noite, Emerson. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os nossos internautas que estão aqui nos assistindo. Bom, hoje a gente vai falar de um tema bastante complicado, que é a violência contra a mulher e o aumento dessa violência durante a pandemia. Isso tem sido um tema bastante complicado, muito recorrente. A gente está no mês da mulher e é uma questão muito delicada. Esse tema vem sido falado, bastante discutido, mas a mulher, ela continua muito fragilizada quanto a isso. A gente percebe quantas dúvidas a mulher sente e como ela se sente culpada ainda em relacionamentos abusivos e quanto isso é complicado para ser discutido na sociedade e como isso precisa ser dito, falado e como as mulheres precisam estar em alguns cargos para que a mulher possa ter a voz, né? Algumas delegacias da mulher já são 24 horas, como na cidade de Santos, e há um projeto de lei para que todas as delegacias da mulher se tornem 24 horas. Isso é muito importante. Bom, e nós temos hoje duas convidadas que vão falar psicológica de quem sofre uma violência, da mulher que sofre essa violência. E elas são muito indicadas para falar sobre isso. Não é mesmo, Emerson? Com certeza, Raquel. Boa noite, Raquel. Boa noite, Marcelo. Boa noite, nossos telespectadores, internautas, enfim. Realmente é um tema muito delicado, muito difícil. Quando se fala em violência, imagina-se sempre na violência física, só que acho que a violência psicológica, a pressão, a violência que ocorre entre quatro paredes mesmo, e às vezes não é aquela violência que vai deixar uma marca física, mas uma marca psicológica, é tão grave quanto a física. E às vezes se passam anos até que a pessoa consiga sair dessa situação ou que alguém consiga ver e ajudar. E eu acho que as nossas duas convidadas são de suma importância hoje, conhecem bem do tema, vão falar situações importantes e até como conseguir identificar. Às vezes o amigo vê uma situação, consegue identificar, o familiar, porque como eu disse, a violência física você vê. Então você chega com o olho roxo, com o braço quebrado, com hematoma, você consegue, o que aconteceu? E a psicológica não. A pessoa está sofrendo uma pressão diária ali e às vezes quando vai estourar já foi. Mas vamos deixar as nossas convidadas aí se apresentarem e falar sobre isso, né? Conversar um pouco sobre esse tema. Raquel? Vamos lá, Marcelo. Vamos trazer nossas convidadas. O familiar, porque, como eu disse, a violência física você vê. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Luciane. Você consegue, o que aconteceu? Bom, eu vou pedir para que vocês se apresentem. Então, primeiro, Luciane, se fale um pouquinho de você, o que você faz, né? Com a sua especialidade. E se apresente aqui para o nosso público. Eu sou a Luciane, trabalho com comportamental, meu público é adulto, e realmente é um tema muito polêmico, né, porque as pessoas, às vezes, elas temem falar, e eu gosto muito, eu vou muito para esse lado. Oi, boa noite, conversar. Gente. Oi? Eu não tô ouvindo. Você não está ouvindo, Cláudia? Consegue ouvir, Cláudia? Eu acho que a Cláudia está sem som. Tá ouvindo, Cláudia? Eu acho que ela não está ouvindo. Bom, mas pode continuar, Luciane, pode continuar. Posso continuar?
Já sou formada há alguns anos, tá? E sempre atuei na área clínica e hospitalar. Trabalhei com home care por conta própria, quando não existia home care ainda, em Campinas e região, eu já fazia esses atendimentos, porque eu acho que todos precisam, e muitos não conseguem. Oi, Posso Emerson, continuar? tá me ouvindo? Trabalhei com home care por conta própria, quando não existia home care ainda, em Campinas e região, eu já fazia esses atendimentos, porque eu acho que todos precisam. E muitos não conseguem. Luciane, Oi. você está ouvindo o programa pela caixa de som? Se for, eu vou te pedir para baixar, porque ele está dando um delay. Então, tudo que a gente for falando, ele vai É saindo isso que eu aí. estou vendo. Por favor. Melhorou? Acho que sim. Pode continuar, lá, por favor. Então, trabalho nessa área há muitos anos, tá? Já atendi diversos casos, infelizmente é mais comum do que a gente pensa, e o que vocês falaram dessa agressão, não só física, mas a psicológica, que é a pior, é a que você não vê. E você não vendo, como que eu vou perceber que a pessoa está me pedindo um socorro? Na verdade, às vezes até com um olhar, numa reunião, você percebe que ela está tensa, que ela fica olhando de uma forma assim, receosa, com medo que alguém perceba. E isso é mais comum do que a gente pensa. E geralmente você vai fazer o quê? Você vai abordar? Uma pessoa comum não, mas nós, profissionais da área, nós temos uma visão muito ampla. E a percepção, ela é muito fina nesse momento. Então, para a gente identificar, é uma coisa, assim, rápida, a identificação, e eu acho que o profissional, ele tem que estar preparado para esse acolhimento, porque essa agressão, ela não é só verbal, mas ela é de uma forma, assim, indireta, em todos os aspectos. Vai desde aquela agressão que você está xingando, que é a verbal, aquela que você está colocando para baixo, a mulher. Isso é muito comum hoje em dia. E o pedido de socorro é exatamente esse. Emerson, acho que está voltando e não é do meu, não. Cláudia? Cláudia? Xingando, que é verbal, aquela que você está colocando para baixo, a mulher. Isso é muito comum hoje em dia. Cláudia? Cláudia. Ah, ela caiu. Cláudia. Ela caiu. Pode continuar, Luciane. Então, assim, é o que eu sempre falo, né? As mulheres hoje em dia, elas já estão se colocando numa condição de pedir socorro. E muito abertamente, eu acredito que por isso as delegacias já estão ficando 24 horas por dia. Porque a agressão, ela não tem hora. O crescer durante a pandemia aumentou demais, justamente por quê? Porque as pessoas estão mais juntas, mais em casa, o dinheiro diminuiu, ou seja, a renda familiar, ela foi diminuída, porque a carga horária diminuiu também, sem contar aquelas pessoas que deixaram de trabalhar por não serem essenciais. Foram se desligando, na verdade, as empresas desligaram alguns funcionários. E você ficar em casa, nesse ambiente onde você está com a renda familiar comprometida, e às vezes a pessoa já não tem um equilíbrio muito bom, então é muito comum esse tipo de agressão. Luciane, eu gostaria de fazer uma pergunta, até para aproveitar o gancho do que você falou no início. Vocês, como psicólogos, têm aquele olhar mais fino de ver um olhar diferente, uma situação diferente, você consegue pescar logo essa situação. Uhum. Qual o conselho que você dá, de repente, para um parente, para um amigo, às vezes algum colega de trabalho, para, de repente, olhar uma situação diferente e falar assim, essa pessoa está passando por isso, e como abordar? Como chegar na pessoa e falar, olha, você está passando por algum problema, o que eu posso fazer?
Porque às vezes a pessoa vai se sentir constrangida. Vai chegar, Olha, vai falar como proceder. eu acho que é bem por aí, é o que você falou. Deixa eu te fazer uma pergunta, você está com algum problema? Posso te ajudar? E eu acho que o acolhimento nesse momento é o que mais importa para a pessoa que está sendo agredida, porque é o que ela menos encontra, é o acolhimento. Daí vem a vergonha. Por ela não sentir que as pessoas dão um acolhimento diferenciado, elas evitam falar do assunto. Por medo, por vergonha realmente da sociedade, mesmo sabendo que às vezes uma vizinha passa por isso também, porque a gritaria é tão alta que você acaba ouvindo, você acaba até mesmo se identificando. Mas o acolhimento é o que é necessário nesse momento, é você virar para a pessoa e falar assim, deixa eu te ajudar, tô vendo que você não está muito bem, vamos conversar um pouquinho no cantinho? E com isso, fazer com que a pessoa se manifeste de uma forma, assim, tranquila. Logicamente, sem se sentir pressionada, você fala, você quer falar sobre isso comigo? Eu estou percebendo que você não está bem. Esse é o caminho, porque de uma outra maneira você não vai conseguir que ela se abra. E aí, quais os sinais que as pessoas podem, de repente, identificar? A pessoa começa a ficar mais triste, mais retraída, evita ter o convívio com as pessoas, toda hora está dando uma desculpa. É isso daí. Quando é inevitável, quando acaba se juntando por algum motivo, né? Ela fala sempre com medo, sempre olhando para o parceiro ou para aquela pessoa que é uma ameaça, que ela é agredida por ela. Então, ela evita realmente se mostrar. Ela deixa de ser quem ela perde toda aquela característica que ela tinha. Por quê? Por medo de se expressar, por medo que as pessoas percebam que ela está vivendo. Então, vai desde um gesto que ela faça, até mesmo a maneira com que ela verbaliza, ou a maneira com que ela evita verbalizar, ela vai sempre evitar situações que envolvam mais pessoas. Ela vai evitar ao máximo a exposição dela. Isso, o contato dela com outras pessoas. Ela se fecha, na verdade, ela quer ficar trancada dentro da casa dela, no trabalho ela passa a não ter o mesmo desempenho, o mesmo rendimento, porque a gente costuma dizer, acho que a colega, se estiver ouvindo, ela vai concordar comigo, é uma depressão e ao mesmo tempo que ela está depressiva por toda aquela tristeza que o gesto em si, a agressão vem causando, ela acaba realmente se isolando de uma forma até pior do que uma depressão, porque ela não quer o contato, ela não quer essa exposição, ela não quer, vamos dizer assim, ser descoberta, até que ela tenha coragem ou que alguém identifique que realmente ela está passando por uma agressão. Raquel? As mulheres, parece que elas entraram numa coisa, Luciane. Eu trabalho muito com direito de família, né, como advogada, e às vezes as mulheres vão ao meu escritório e falam, né, relatam a violência, e muitas vezes eu, trocando aí, vendo a situação dessa mulher, às vezes eu falava, relatava como era o homem, dizia assim, então, mas ele faz isso, ele faz aquilo. Eu cheguei a ter situação da mulher se levantar e falar, não, ele já veio aqui. Ele já veio aqui e ele já conversou com você, porque você conhece ele, não é possível. Porque você descreveu exatamente como é o meu marido. Eu vou embora. Eu falei, não, moça, não, calma. Não é isso. É porque tem um perfil. E eu sou advogada há muitos anos e eu sei exatamente o que ele faz. Ele faz porque tem um perfil. E eles fazem exatamente a mesma coisa. O seu e qualquer outro que tem esse perfil de algoz, como eu chamo, né? Aí a pessoa foi se acalmando. Ela falou, não é possível. Ele já veio aqui porque a senhora descreveu exatamente o que ele faz. Eu falei, não. Ele não veio. E você não é culpada. E aí eu fui acalmando a pessoa, porque era uma mulher que já vivia numa relação
abusiva há muitos anos e ela não conseguia perceber que ela não era culpada e ela era vítima. E era uma situação muito difícil dela sair disso. E até que eu consegui convencê-la com muito esforço, porque os filhos já eram maiores e tudo, e ela conseguiu sair dessa situação. Mas a primeira reação dela foi essa. É assim, eu queria que você contasse, né, para as pessoas que estão nos vendo, se isso é verdade, se existe mesmo um perfil desse agressor, se ele tem um modus operandi, para que as pessoas entendam isso, né? E não acham que isso é uma ilusão, ou que as pessoas estão inventando, ou que isso é as pessoas que estão de fora estão inventando isso também. É mais comum do que a gente pensa, de verdade, esse comportamento repetido. Parece que as pessoas se juntaram para combinar, olha, vou agredir dessa forma, vou fazer tal coisa, e é sempre igual. Por isso que eu acho que quando as pessoas se juntam num grupo de apoio, a Cláudia acho que concorda comigo, não sei, é muito mais fácil, além dela estar se identificando com aquilo que ela vive, com as posturas, vamos dizer assim, do parceiro, o acolhimento é um pouco diferenciado, porque ela percebe que ela não está sozinha. É nesse momento que ela se sente apoiada, porque é muito fácil, mas ele não me xinga, tudo bem, ele não te xinga, mas ele te expõe ao ridículo na frente de outras pessoas. Muitas vezes elas falam assim, é pior do que me xingar, é como se eu não fosse capaz de sair dessa situação. Isso é real, sabe? Elas se colocam, algumas, quando tem maior dificuldade em pedir ajuda, se coloca numa condição de vítima, e ela só vai se afundando cada vez mais. Para ela é muito mais difícil sair desse abismo, que é a agressão. Por isso, esse olhar diferenciado, se a gente realmente estiver atenta para aquela pessoa que vem no consultório, que vem falar que não está bem, que está passando por uma dificuldade, é muito perceptível para a gente, pela experiência, sentir que ela está precisando e que ela está sofrendo um abuso, seja ele verbal, físico, não importa a questão que seja, mas ela está sofrendo. E eu acho que o grupo de apoio, algumas vezes, para algumas mulheres funciona, para outras não, porque elas não querem se expor. Sim. Posso complementar as ideias da Luciane? Claro. Isso, Cláudia, é isso. É super importante o que a Luciane está falando, porque justamente em grupos, seja grupos de apoio, as pessoas, ou terapia de grupo, as pessoas podem falar sobre as dores e as angústias delas, e elas têm, inclusive, com quem ouvir angústias e dores semelhantes, que são dos parceiros do grupo. Então, isso ajuda a criar um senso de identificação, que é com o que a Raquel também trouxe, né, da questão de que esta cliente, ela não se identifica também como uma pessoa que está sofrendo um relacionamento abusivo, né? Então, o grupo é importante porque as pessoas têm com quem trocar experiências semelhantes e aí, com isso, criar um senso de identidade e de identificação, meio que o outro elemento do grupo é um espelho de mim mesmo, né? E talvez sobre essas pessoas, sua cliente, né, Raquel, tem uma questão que, assim, é muito entranhado na nossa sociedade de que mulher tem que sofrer passivamente e tem que ser muito calma, muito tranquila para tudo. E, às vezes, se deparar com um parceiro abusivo, quase entender como normal, ou até que os casamentos são assim mesmo, abusivos. Talvez essas mulheres também tenham modelos de família, modelos de antepassados e antecessores que também tiveram um modelo de relacionamento abusivo, e por ela tomar isso como um modelo, como um aprendizado, ela vai buscar também parceiros com quem ela vai se identificar por esse modelo familiar que ela já traz, né? Vai se relacionar com ele justamente porque é algo conhecido, é familiar,
né? Então, ela não encara um abuso como algo que seja destrutivo para a identidade dela, para o psicológico dela. Ela vai entender como algo normal, né? Porque, enfim, a família foi assim, então, mais natural do que se eu encontrar um marido que seja assim igual, então é natural, porque casamento é desse jeito mesmo. Então, infelizmente, é quando a questão das violências vão sendo perpetuadas nas gerações como algo comum, né? Então, quando a gente encontra um tipo de mulher assim que não consegue se identificar num relacionamento abusivo, praticamente precisa de um trabalho bastante assim de formiguinha para ela poder se identificar nisso. Até porque a própria vítima tem um processo de identificação, né? Ela passa por alguns processos. Nem sempre a pessoa está desesperada pelo que está acontecendo com ela. Ela entra num processo de negação, quase como põe uma tapa na frente dos olhos e não quer ver o problema, né? E tem uma questão importante, porque, assim, o problema não é só do abusador, é também do abusado, é também da vítima. Infelizmente, eu vou falar um negócio que é difícil, que é complicado, mas uma pessoa que é vítima de abuso, ela complementa o papel do abusador. Ela também tem um perfil que casa bonitinho, direitinho, para ter um parceiro abusivo. Então, são pessoas que são mais vulneráveis, que são mais dependentes, que são inseguras, e estando num relacionamento abusivo, com um parceiro abusivo, ela vai buscar nesse parceiro aquilo que ela também não tem. Então, vai buscar nele a segurança, vai buscar nele a referência para tomar algumas decisões que ela sozinha não consegue. Então, aí é o campo perfeito para o abusador fazer o que quiser, manipular essa vítima como quiser. Isso tanto vale para as violências psicológicas, sexuais, enfim, patrimoniais e etc. E às vezes a vítima precisa disso, né, Cláudia? É o que você está falando. Ela precisa. É o que completa a pessoa dela. E se ela for, de repente, encarar um relacionamento normal, para ela vai estar faltando alguma coisa. É uma forma de comunicação, né? Ela estabelece a comunicação com o parceiro deste jeito e só sabe fazer desta forma. E o parceiro também, o abusador também. Só consegue se relacionar com alguém que se coloque no lugar de vítima abusada, né? Gostaria de aproveitar esse link aí de vocês, que me chamou a atenção essa questão da pessoa que, em tese, seria vítima, não sei se esse termo seria o mais correto, ter esse perfil. Isso seria algum desvio de personalidade dela? Seria relacionado à criação? Enfim, o que poderia explicar uma situação dessa? Porque é estranho. A pessoa vai procurar uma pessoa que, de alguma forma, vai gerar alguma violência e vai conviver. Então, assim, é estranho, né? O chamado dedo podre que a gente fala, só escolhe pessoa, mas na verdade não é escolhe. Ela está pegando alguém que acabe complementando ela. Seria um desvio de personalidade? Como é que vocês conseguem explicar uma situação dessa ou não dá para explicar, enfim? Quer falar, Cláudia? Pode iniciar. Na realidade, a gente não pode dizer que é desvio de personalidade, porque para ser desvio de personalidade teria que ter um transtorno psíquico maior, enfim, como um transtorno bem caracterizado, e não necessariamente é um transtorno, é apenas uma forma de se relacionar. A pessoa aprende a se relacionar com alguém desta forma. Eu acho que entra também a história de vida, aquilo que a Cláudia falou no começo. Entra a criação, ou então aquela relação modelo que ela teve. Muitas vezes foi criada num ambiente onde os pais brigavam muito, o pai bebia, então para ela era normal esse tipo de abuso, esse tipo de violência. Não existe uma regra, né, Cláudia, para a gente falar assim, nossa, mas então é uma pessoa doente. Não, ela aprendeu, ou seja, o meio externo dela, ela tem uma amiga que também necessita, e a primeira coisa é a negação. É o primeiro fator que ela vai ter, a negação, então ela acha que a relação dela é perfeita, a sua que não é boa, a sua que tem problemas, mas assim, ela vai chegar a um dado momento
que ela vai ouvir de alguém, e ela vai perceber que aquilo foi ensinado, que passou de geração para geração, ou de amizades, mas assim, ela teve um modelo, então por isso que ela acha que é normal. Não considera um desvio de personalidade, não. Tem uma Entendi. questão, Emerson, que é assim, a pessoa, ela começa esse processo de alguma forma acreditando que é só uma fase, que é só uma crise do casamento, que em algum momento vai passar, né? E que ela tem que aguentar quieta, porque a gente aprende pela sociedade que mulher tem que aguentar quieta, tem que ser muito boazinha, tem que aguentar as coisas calada, né? E que, geralmente, a vítima sempre assume como sendo culpa dela, né? Então, fui eu que provoquei, se ele fez isso comigo, fui eu que provoquei, eu é que tenho que melhorar o casamento, eu que tenho que melhorar a relação, eu que, até assim, você pode pensar desde uma criança que sofre um abuso sexual do próprio pai ou de algum parente, como uma mulher casada ou que convive com um parceiro e às vezes passa anos numa relação assim doentia. O que ela não consegue perceber é que isso vai minando a autoestima, vai minando a autoconfiança, e ela cada vez vai ficando mais enfraquecida. E aí tem toda uma característica dos abusos, dos relacionamentos abusivos, que às vezes o próprio abusador deseja esse enfraquecimento do abusado, da vítima, da mulher. A gente fala mulher porque a gente acaba identificando, a gente tem uma referência de casal como homem e mulher, mas na realidade isso pode acontecer nos casais homoafetivos, né? Homem com homem, mulher com mulher, e uma relação abusiva está na relação, naquilo que ambos estabelecem um com o outro, nos acordos, nas dificuldades, no enfrentamento da vida. Então, é algo bem amplo, bem complexo para se identificar. Geralmente, a pessoa, a vítima, só quando ela se vê muito no fundo do poço, talvez quando ela começa a criar um pouco de crítica, questionar ou ter outros modelos de outras pessoas, de outros casamentos, talvez até por ela não aguentar, vai fazer uma terapia e começa a mexer um pouco com essas questões. Ela começa a se dar conta e ela queira sair dessa relação, só que até aí ela já está no fundo do poço tão grande, né, tão desesperançada de mudar qualquer coisa. Desculpa, gente, não sei se me alonguei, mas eu me empolgo com tudo isso. Não, de forma alguma. É importante falar isso, Cláudia, porque muitas pessoas não se dão conta, às vezes, que vivem uma relação abusiva, que, até como foi comentado até pela própria Luciane, os espelhos que ela tem, a criação que ela tem, ela acha que é normal, porque o pai era assim, porque o avô era assim, porque o tio era assim, porque o vizinho era assim. Então, às vezes, até o próprio local em que ela vive, que não seria o normal, mas todo mundo vive naquela situação, para ela é normal. Eu achei importante isso que você falou, Cláudia, e você também, Luciane, porque às vezes a pessoa não se dá conta. A pessoa entra num ciclo tão vicioso que começa a se afundar, se afundar, se afundar e se afundar, e até cair na real e falar, opa, peraí, isso aqui acho que não é normal, embora eu tenha convivido com isso esse tempo todo, isso aqui acho que não é normal. Então, acho que assim, o fato de você ter se alongado, Cláudia, é importante em função disso. Raquel, não... Bom, eu queria perguntar, né, porque assim, na maioria das vezes, realmente, a gente tem a vítima, o perfil também da vítima, não só do abusador, né? Mas às vezes você não tem essa vítima com esse perfil, mas você tem a vítima naquela situação porque ela não tem como sair. Porque a vítima não tem apoio de ninguém e ela sabe que ela é vítima, ela sabe que ela está naquela situação, ela sabe que ela está num relacionamento abusivo, mas ela vive aquilo para proteger, às vezes, os filhos e para sobreviver. Porque ela também não tem apoio da família. E isso é um problema que, assim,
eu sempre falo isso, né? A família precisa apoiar essa vítima. Porque se ela também não tiver apoio da família, se a família excluir essa mulher, é muito difícil dessa mulher dar esse passo e sair desse relacionamento abusivo. Porque ela muitas vezes aguenta o relacionamento abusivo porque ela não tem recursos, porque ela não tem aonde ser acolhida, porque ela tem filhos pequenos, e ela tem uma sociedade também muito hipócrita, porque a sociedade aponta para essa mulher e fala, não, você gosta de apanhar, você gosta de ser torturada, você não tem vergonha na cara, e é completamente estigmatizada essa mulher. Então, a gente não pode olhar só para a mulher como vítima e culpada. Não, existem mulheres que sabem o que estão sofrendo, mas elas não têm como sair daquilo. E para essas mulheres, não adianta porque o poder público ele não dá conta de todas. E aí elas precisam de apoio, né? E elas ficam numa situação de vulnerabilidade muito forte. E para essas mulheres, né, o que vocês podem falar e qual o conselho, qual a forma delas poderem superar essa situação? Olha, na minha concepção, não existe, assim, uma fórmula, ou uma forma de você, sei lá, chamá-la para uma conversa e abordá-la de uma forma diferente, que ela desista. Como você mesma falou, a sociedade, ela é muito hipócrita. Então, algumas passam anos vivendo uma relação abusiva, não importa em que sentido, mas ela não abre mão, seja para preservar os filhos, ou até mesmo em questão financeira. Eu vou sair, mas para mim vai ser muito pior, como é que eu vou ficar financeiramente? Então, algumas, infelizmente, elas entram numa situação que elas preferem sofrer o abuso do que sair da condição de conforto que elas têm. Quer falar, Cláudia? Pode sim. Tem uma questão, né, assim, a questão de não ter, às vezes, recursos financeiros, é que, às vezes, a gente também não sabe, todo tipo de relação é para ser bem avaliada no seu contexto, né? Então, nem tudo dá para a gente generalizar, nem dizer que para todos os casos vai acontecer exatamente igual, né? Às vezes, a família não dá apoio porque a gente não sabe como que este abusador foi cerceando a vítima e a liberdade da vítima, de tal forma que criou confusão com os familiares, e os familiares resolveram se excluir a vítima do convívio familiar. Às vezes o abusador, ele cria uma condição que é justamente para deixar a vítima cada vez mais isolada, cada vez mais sozinha. Conforme vai ficando mais sozinha, mais isolada, mais controle ele tem sobre a vítima. E aí vira um ciclo vicioso, porque essa vítima cada vez, quanto mais sozinha ela tiver, menos apoio ela vai ter da família, menos apoio ela vai buscar da família, dos amigos. Às vezes o abusador também não faz com que a vítima não saia com os amigos, não conviva com os amigos, né? Então, tudo isso é um pano para manga, para quanto mais a pessoa estiver isolada, enfraquecida, talvez também dependente financeiramente desse abusador, fica mais difícil dela ter recursos próprios para poder sair, né? A gente não pode perder de vista que, apesar de ser uma situação muito, muito ruim, porque a gente mostra as coisas ruins, a gente percebe como profissional os aspectos ruins desse tipo de relação, mas para a vítima, apesar de tudo, ainda tem conveniências, tem ganhos secundários. Ela ganha alguma coisa com isso. Que é nisso que eu disse que tem o perfil da vítima também. Às vezes é uma vítima que ela não sabe receber, ela entende uma violência física, psicológica, como uma forma de amor. A pessoa é tão carente de modelos positivos, bacanas e saudáveis, que ela entende essa forma de relacionamento como amor. Então,
a questão de ela ter filhos e não conseguir se desvincular dessa relação é porque tem uma conveniência em estar nessa relação, mesmo que tenha que cuidar dos filhos. Os filhos, em parte, é o de menos, né? É uma questão bem confusa, né? Porque se você vê sob essa ótica, ela está presa de um lado, mas está ganhando do outro. Aí você Exatamente, tem que ver, é isso que faz com que ela tenha dificuldade para sair dessa relação. Imagino que pegar uma pessoa assim no consultório e você começar a trabalhar deve ser difícil, porque ela deve sempre pesar as duas coisas na balança. O que está valendo mais para mim? A vida que eu estou levando, com os benefícios que eu tenho, ou abrir mão desses benefícios para poder ter uma vida normal, sem ser abusiva. Como é que vocês trabalham uma situação dessa? Olha, tem várias formas, e aí, lógico, que depende muito de como a pessoa vai apresentando, o que ela vai trazendo, qual é o foco, em que estágio de consciência que ela está trazendo sobre o problema dela. Então, assim, a gente tanto pode focar nas habilidades que ela precisa desenvolver, características que ela precisa desenvolver para ela lidar melhor com essa situação. Então, às vezes é procurar um emprego, às vezes é reatar a rede social dela, os amigos, os familiares, os contatos, ter contatos saudáveis, justamente buscar outros modelos com outras mulheres que também passaram por essa situação e superaram. A gente tem uma outra forma de trabalhar também com outra terapia de reprocessamento de memórias e de vivências traumáticas. Então, que isso, de alguma forma, ajuda ela a ressignificar essas vivências do passado e dar um outro significado, ter uma outra forma de ver e de perceber o que aconteceu com ela, para ela se potencializar e viver a vida agora de uma maneira também mais saudável para ela. Então, tem vários caminhos e vários recursos, tudo vai depender do referencial, do profissional, do acolhimento que o profissional consegue dar para esta pessoa, mas também do acolhimento que esta pessoa consegue receber. Exato, porque a maioria, ela tem medo, né, de se expressar, para que você dá um acolhimento para ela tem medo. Então, nem sempre, no primeiro ou no segundo encontro, é fácil de você ter essa percepção, até onde eu posso chegar. E a gente tem que ir com muita cautela, porque senão você acaba realmente espantando a pessoa. Isso. A pessoa entra naquela situação, não, eu prefiro não tratar. É melhor eu ficar quieta, eu não dividir, porque eu vou ser julgada. E a primeira coisa que eu, Luciane, costumo dizer é que eu estou ali para acolher, para ajudar, e jamais para julgar a situação que ela vive. Isso tem dado bons resultados, porque parece que a pessoa sente uma liberdade em começar a chorar e aí contar os problemas que ela vive. Isso, porque a pessoa, a vítima, geralmente, ela entende uma situação dessa, aliás, o cérebro responde com toda uma característica de emoção, de pensamento, de comportamento, como de ameaça. Então, ela tanto está sofrendo a ameaça do abusador, como ter um lugar, ter uma pessoa que seja acolhedora, que vai entender os problemas dela, que seja um psicólogo, que seja um familiar, às vezes ela também vai entender isso como uma grande ameaça. Porque se a gente pensar, uma pessoa que vai mostrar o contrário, um positivo daquilo que ela está vivendo, que ela também está entendendo como normal, ela vai entender como uma ameaça. Vai sair da zona de conforto, vai sair daquilo que é conhecido, por mais sofrido que seja. Justamente o que vocês estão ficando espantados, gente, é porque é tão incoerente, é tão contraditório, mas é isso mesmo que acontece, tanto é assim mesmo que a vítima se sente. Ela não sabe se ama, se odeia o abusador, ela não sabe se ela vai poder confiar no terapeuta, aquilo que está acontecendo com ela.
ela pode até confiar no terapeuta, mas talvez acreditar que ela também vai ser ameaçada. Infelizmente, são situações que são ambíguas, mas é o que essa vítima sente. E o abusador... Cada mulher vai demonstrar de uma forma. Ela vai chegar, cada uma chega de um jeito, pedindo socorro. E outras vezes não é nem um pedido de socorro. Ela quer dividir aquilo que ela vive, porque para ela é normal. É bem complexo quando a gente recebe uma pessoa assim. E muitas vezes ela acha que o que ela está vivendo, que ela fez por merecer. Exato. Bem complicado, né? Você tem que desconstruir tudo isso para chegar para reverter a situação. E dependendo de quanto tempo vivenciou, se torna mais difícil ainda. Sim. Raquel? Justamente, Sim. Que a gente vai buscar também na terapia os recursos, se a pessoa consegue reconhecer recursos positivos nela. Por exemplo, de amorosidade em outras relações que não seja só com o abusador, né? De características que eu disse das habilidades, então, fazê-la se tornar menos dependente do abusador e ser mais confiante nela mesma. E tudo isso vai ajudando a dar recursos para ela ter um pouco mais de autoestima e autoconfiança para fazer as mudanças que forem necessárias, ou buscar, inclusive, outros recursos, que seja numa proteção de uma lei, né, para poder se respaldar também. Bom, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre, principalmente, a gente sabe que quando há uma violência física, né, a dor dessa violência fica clara nos machucados, enfim, aquilo fica marcado para o resto da vida, principalmente quando a violência é muito forte, né? A Maria da Penha, por exemplo, ficou tetraplégica. Enfim, ele fez ele tentou matar, depois ele tentou queimar, e a gente sabe que o feminicídio é muito alto no nosso país, e cada vez mais a violência física é muito grande. Mas, além dessa violência física, que é o que mostra, que é o que se vê, o grande absurdo, né, que a gente sabe que existe é a violência psicológica, que é uma violência velada, que é uma violência que ninguém vê. E eu queria que vocês relatassem os danos que essa violência psicológica pode trazer para uma mulher. Porque às vezes as pessoas não sabem, né? E as pessoas subestimam esses danos. Olha, os danos psicológicos são muitos. Eu poderia talvez dizer algumas características que a gente vai identificando na vítima quando ela sofre qualquer tipo de violência, né? Os danos psicológicos vão desde, assim, uma raiva que seja contínua, com mudanças de comportamento, então a pessoa se torna mais raivosa, mais irritadiça, mais explosiva, e as pessoas em volta não conseguem identificar e entender o motivo, não sabem o porquê, né? Até uma apatia, às vezes a pessoa fica completamente sem reação, as coisas à volta não tem muita importância, já não tem mais graça, já não dão mais prazer. Então a pessoa, eu diria assim, vamos no termo mais popular, vira um zumbi, né? Uma pessoa, um zumbi ambulante aí, né? Até situações de depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e suicídio. Então, às vezes a pessoa fica ali se queixando que ela está deprimida, que ela não tem mais vontade de comer, que o sono dela está super desregulado, que ela está super agitada, irritadiça, não sabe por quê. Ela vive só nos sintomas, né? Só que ela vai buscar
a consequência, ou fica focada na consequência, mas não consegue ter um olhar para a causa. O que foi que levou com que ela ficasse desta forma? E, às vezes, o suicídio também recai nisso, é quando a pessoa não aguenta, não vê outra alternativa, não vê outra saída, não vê formas de se livrar desse tipo de relação, e ela, infelizmente, se mata, né? A gente pode pensar também, assim, as consequências desse tipo de violência. A pessoa entende que ela não tem mais integridade, ela pode ter falhas de memória, sentir que tem amnésias, que a memória dela já não é mais a mesma, ou tem esquecimentos que são constantes. Tudo isso são formas do cérebro se proteger de uma dor e de uma angústia intensa, enorme. Acaba se preservando, né? Ela fala, não, eu vou apagar isso da minha memória, então, nossa, aconteceu isso, eu nem percebi. É justamente essa proteção que ela tem. Ela precisa deletar aquele momento traumático vivido. Então, é onde ela realmente... ela sai desse relacionamento, mesmo que ela consiga sair desse relacionamento abusivo, essas marcas ficam. Elas são eternas. Quando o relacionamento abusivo é intenso, mesmo ela não estando mais na relação, isso perdura. Continue, Lu. Ainda mais quando é uma relação de anos, né? Quando a gente fala em relação abusiva, o casal não vive 1 mês, 2 meses essa relação abusiva. É um negócio intenso, que geralmente dura anos a fio. E ela vai levar, é uma sequela que vai ficar nela. Esse trauma não vai sair da noite para o dia, algumas vezes não sai. Muitas vezes o suicídio, como a Cláudia citou, é a única saída para aquela pessoa. E isso, para mim, tem sido muito comum. Tentativas, outras que chegam, né, mães desesperadas, porque a filha não deu conta daquilo que estava vivendo. E a mãe quer uma explicação, e não tem uma explicação, porque ela não dividiu isso com ninguém. É que o buraco é tão mais embaixo, gente, porque não basta só olhar o externo, que é a relação. A gente tem que entender que para essa vítima tem mudanças cerebrais, em áreas cerebrais. Então, para ela fazer uma mudança é muito difícil. Ela tem que ter um acompanhamento psicológico focado para ela conseguir fazer as mudanças que ela precisa. Se a pessoa tiver recursos positivos, bacana, e encontrar esses recursos internos nela própria, talvez ela consiga ter uma força. É aquela coisa da, tipo, a sementinha que germina, né? Muitas vezes as pessoas não têm mais condição disso, porque o cérebro está bem afetado. Não chega a ter uma lesão nas células, mas tem uma forma de funcionamento que se altera. E a pessoa não consegue fazer essa mudança sozinha. Por isso, essa oscilação de comportamento que geralmente essas pessoas têm. Ninguém entende, todo mundo fala, é bipolar, mas ninguém sabe a fundo o que está despertando nela essa mudança de comportamento, de atitude, forma de falar, intolerância. É uma coisa, eu costumo dizer que é muito complexa para você conseguir diagnosticar e tratar. Porque cada mulher apresenta de um jeito. Eu queria aproveitar um ponto que vocês dois mencionaram, que seria o ponto extremo, que é a questão do suicídio. Nesse tempo de pandemia, de reclusão das pessoas, de relação abusiva, vocês têm conhecimento se aumentaram os casos de suicídio? Porque eu sei que não podem ser relatados, não podem ser divulgados pela imprensa, tem toda uma questão até para não estimular as pessoas a cometerem um suicídio, enfim. Mas vocês que trabalham com essa área mais específica de psicologia, tudo, vocês têm conhecimento se houve um aumento nessa fase de pandemia relacionada a essa questão de relacionamento abusivo ou não? Para mim, no consultório, é delicado falar, mas assim, não vamos só justificar que é a pandemia, é como eu falei no início, né, é um conjunto de fatores.
renda familiar reduzida, você passando 24 horas no mesmo lugar, com a mesma pessoa, ouvindo o dia inteiro algo que não é normal, que não deve fazer parte de um relacionamento, mas eu posso falar que os casos continuam chegando, sim. As pessoas continuam se manifestando dessa forma negativa, achando que é a única e melhor saída, quando, de fato, nesse momento, o que a gente tem que mostrar é um outro lado da vida, que é possível ela sair, e sair sem grandes feridas naquele momento. Aí que entra o nosso trabalho, acredito que a Cláudia também, um trabalho de formiguinha, mas muito intenso, para a gente conseguir tirar, primeiramente, o pensamento suicida dessa pessoa, dessa mulher. Isso mesmo. Não é fácil. Bom, eu vou fazer algumas perguntas aqui dos nossos internautas. Então, a gente tem aqui Ana Paula Miranda falando boa noite, Vitória Régia, boa noite, Daniel Carlos Meisey, boa noite, equipe Ômega, Maria Purificação, boa noite a todos, Elaine Dias, boa noite, Fernando Passos. Ele fez a seguinte pergunta: será que não dá para perceber nenhum sinal de agressividade no companheiro ou companheira durante o namoro, ou ainda ser pequeno não é dada a devida importância? Eu acho que às vezes o tempo de namoro não é o suficiente, ou essa pessoa, esse homem, vamos dizer assim, ou mesmo uma mulher, já tem aquela dinâmica de comportamento e ela não se mostra totalmente, porque tem várias fases do namoro, do encanto, da paquera, né, daquele cortejo todo que é feito. Então, muitas vezes, não aparece essa característica mais agressiva. E pode demorar. Mas dá um sinal, às vezes uma brincadeira um pouquinho, né, desagradável, puxa um cabelo, dá um beliscão, não é normal, mas a pessoa sempre leva nessa fase da relação como, é uma brincadeira. E o grande erro das pessoas é achar que é uma brincadeira e que isso, a hora que realmente estiver mais madura, vai falar, olha, eu não gostei, e que a pessoa vai deixar de fazer, porque muitas vezes ela não vai deixar de fazer. Faz parte do comportamento que ela tem. E ela vai continuar brincando. E hoje ela brinca quando está sozinha, quando é daqui para amanhã ela vai brincar no meio de outras pessoas, e sempre vai dar aquela desculpinha, nossa, é uma brincadeira. Mas as pessoas começam a perceber... Até um tom de voz mais alto, né? Até um tom de voz mais alto. Ofender. E que você acha que vai passar. Não, mas imagina, não fez com intenção. Só que às vezes é um sinal. Eu sempre falo, precisa estar atenta aos sinais. Os sinais, eles podem surgir, sim, durante o namoro, mas a gente sabe que depois, com o convívio diário e com as dificuldades que todo mundo enfrenta, pagar contas, ter de trabalhar, cuidar de filhos, etc., tudo piora, tudo se intensifica, né? Então, é possível, sim, já identificar alguns indícios nas situações de namoro, até porque a gente também vê muitas notícias de jovens e já jovens que vão sofrendo relacionamentos abusivos, né? Jovens em época de namoro, né? Sim. A Vitória Régia perguntou, conteúdo agregador, parabéns pelos profissionais, Luciene maravilhosa, minha psicóloga querida. Aí, Luciene, uma fã sua. Obrigada, um grande beijo para a Vi. A gente está aí caminhando para o final do nosso programa. As suas considerações, Emerson? Gostaria de agradecer a presença de vocês duas. Programa mais tranquilo hoje, né, Cláudia? Sem falta luz, sem vela.
Obrigado mais uma vez pela presença. Eu gostaria de fazer uma última pergunta, e assim, de forma breve. Há alguma diferença de classe social em relação à questão do relacionamento abusivo e de chegar e procurar ajuda ou não? Não, não tem classe social. Ela existe. E essa coisa do agressor, né, a forma dele manipular, eu costumo dizer que não mostra carteira, né, Cláudia? Então, vai desde aquele nível mais baixo até mesmo mais elevado. Exatamente, porque o foco não está na condição socioeconômica, mas é relacional. E, às vezes, o abusador, quando eu falo que, às vezes, o abusador, ele pode ter uma característica de ser abusador em todas as relações dele. Com quem ele pode mudar de mulher, mas ele vai fazer vai ter o mesmo tipo de relacionamento. Tem alguns relacionamentos que você troca de parceiro e você vive da melhor maneira possível. Que é nisso que eu disse que, às vezes, a vítima tem algo que alimenta a relação com o abusador. Então, às vezes, trocando de parceiro, você não vai sofrer o mesmo tipo de relação abusiva. Porque o que faz a relação abusiva é fogo e dinamite. Mas pode ser trocada também, né, Cláudia? Pode ser que não sofra aquele abuso, mas sofra um outro tipo, porque ela depende disso também. Ela precisa disso para alimentar a relação. Isso. É algo muito complexo. Bom, eu queria fazer uma pergunta assim mais específica. Vocês acham que toda vítima especificamente tem esse perfil, ou existem vítimas que não têm esse perfil? Existem vítimas que são diferenciadas e que são mulheres independentes e que, por um motivo pontual, sofreram ou caíram de forma diferente numa relação abusiva, e aí estão nessa relação e por um motivo ou por outro não conseguem sair. Ou isso não acontece nunca? Acontece. Eu acho que é comum até acontecer, lógico, menos comum do que a outra que necessita, né, do abuso para ela alimentar a relação. Mas é possível, às vezes a pessoa não consegue perceber, até mesmo por uma carência afetiva que ela se encontra no momento, por algum problema que ela tenha vivido, ela acaba entrando nessa relação e ela não percebe. Pode ter pessoas que num determinado momento ela esteja se sentindo mais vulnerável, com a autoestima mais baixa, então ela fica mais favorável para esse tipo de relação. Mas se de repente ela resgata o lado saudável dela, o lado independente, o lado de alguém que consegue dar conta da sua vida e que não precisa depender desta forma de relação, talvez ela consiga sair e seguir a vida com uma outra pessoa, um outro relacionamento mais saudável. Então, pode ser temporário, sim. Sim, bom, eu queria que vocês deixassem um recado para todas as mulheres, né? Porque, afinal de contas, às vezes um recado, um alento para essas mulheres que estão aí nessas relações abusivas e precisam, às vezes, de um apoio, uma palavra, para que elas consigam só um calento, né? Às vezes é importante para quem está ouvindo saber que elas podem sair disso, né? Que a relação abusiva tem como ela ser libertada, elas podem ser resgatadas disso. Eu gostaria que cada uma de vocês falasse um pouco sobre isso. Deixasse um recado para as nossas telespectadoras. Eu acho que é não ter medo, não ter vergonha de buscar ajuda psicológica, de falar sobre todos os traumas que ela tem vivido,
porque eu acho que muitas vezes a única forma de ajudar vai ser dentro de um consultório. Ela vai ter o acolhimento, ela vai ter todo esse lado, né, científico da nossa psicologia, para dar esse acolhimento diferente daquela amiga. Então, busque um profissional, sim, sem medo. Não deu certo com a primeira, vai na outra, até você ter empatia pela profissional. Até você falar assim, encontrei, eu gostei, eu tive empatia com a minha psicóloga, eu falo sobre tudo, eu saio de lá aliviada. Mas não deixem de procurar, de buscar essa ajuda psicológica. Hoje é o meu recado para todas as mulheres que estão ouvindo, não sintam-se desamparadas, porque vocês não estão desamparadas em momento algum. Você, Cláudia? Eu diria assim, não se isole, né? Busque ajuda, busque uma ajuda profissional, busque ajuda com os familiares, se for possível, busque ajuda com amigos, né? E se fortalecer naquilo que gosta de fazer, naquilo que dá prazer, naquilo que ela se identifica, naquilo onde ela se encontra. Que isso vai ajudando a dar forças e mexendo com a química cerebral também, para ela poder dar conta e poder se livrar ou poder encontrar outras formas de lidar melhor com as situações. Então, buscar prazer e buscar as coisas que gosta, desde um vasinho de planta, mas vai buscar vida. Tá certo. Bom, eu agradeço, né, Luciane, Cláudia, muito obrigada por vocês terem participado. O programa foi excelente, foi muito esclarecedor. Eu garanto que as pessoas que estiveram aqui conosco adoraram. Vocês são excelentes profissionais. E eu tenho um recado para todas as mulheres. Vocês não são culpadas, que é uma coisa que eu escuto muito no meu escritório. E as pessoas que convivem com essas mulheres em relacionamentos abusivos, ajudem, apoiem, porque elas precisam muito desse apoio. Bom, foi hoje. Boa noite a todos. Boa noite, Emerson. Boa noite, Marcelo. Foi o nosso programa Fatos em Destaque. Até a próxima semana. Muito obrigada e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Boa Obrigada, noite. Obrigada, boa noite gente. a vocês. Boa noite.